Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui à noite. Vocês vão perceber que agora vou alternar um pouquinho os horários, porque minha vida tá começando a voltar àquela correria, né? De levar menino pra escola, os meninos voltam na semana que vem, mas meu marido já voltou a trabalhar, ele tava de férias. Então, às vezes eu não vou conseguir gravar de dia, de manhã, mas aí se eu não gravar de manhã, eu gravo na hora do almoço. Se eu não conseguir gravar na hora do almoço, eu gravo no final do dia, então em casa, quando eu já estiver em casa, né? Mas o importante é a gente não desistir, né? A gente não pode desistir, a gente tem que continuar firme nesse propósito, né? Então vamos lá. A gente vai ler hoje Êxodo 20, 21 e 22, né? Nós lemos lá os capítulos anteriores. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Então, o sogro de Moisés traz sua mulher e seus filhos. O sogro de Moisés dá instruções para eles. E hoje nós vamos ler o 20, 21 e 22. Então, vamos lá. O 20, né? Aqui vai ser os 10 mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Agora nós vamos para o 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas o sétimo sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o Senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta e ao póstigo, e seu senhor lhe chegará à porta. Ai, gente, peraí.
Então seu senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender a sua filha por serva, não sairá como saem os seus servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealdade com ela. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme os direitos das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhes não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-á do meio do altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vendedor ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e fará curar totalmente. Se alguém ferir ao seu servo ou à sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, e o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, certamente, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono o dinheiro e restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Eita! Eita! Vamos lá, para o 22 agora. A lei acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer, no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a moeda de trigo,
ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo e aguardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante ao juiz, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante aos juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará e o outro não restituirá. Mas se for lhe furtado, pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. A lei acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem um órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Se a minha ira se acenderá, e vos matareis a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como um usuário, não lhe porás usura. Se tomares de empenhor a veste do seu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e a sua veste da sua pele, em que se deitarás? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º me darás. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Amém, gente? Terminamos aqui o capítulo 22. Lemos aí o 20, 21 e 22, né? Volto a dizer, qualquer dúvida, você pode pesquisar, você pode, né, ver na internet, fazer pesquisa mesmo através de livros, né? Nós estamos vendo aqui as leis, né? As leis que Deus deixou aí para o povo. Então, tem várias. Amanhã a gente vai continuar lendo testemunho falso e injustiça. O Senhor determinando ali o ano de descanso e o sábado, as 3 festas. Então, a gente continuará aí lendo todo esse capítulo aqui, todo esse livro de Êxodo, e entendendo que Deus está estabelecendo para o seu povo, tá bom? Fique com Deus, até amanhã, não esqueça de orar, pedir ao Senhor que fale com você nesta hora, tá bom? Até amanhã, pessoal!